Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo da Santíssima Trindade. Que este culto seja para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus. Cantamos a canção Santo, 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 Deus Onipotente. Vamos confessar os nossos pecados a Deus, suplicando que, por amor a Jesus Cristo, Ele nos conceda o seu perdão. Senhor do céu e da terra, nós te confessamos que pecamos contra o próximo e pecamos contra ti com nossos pensamentos, palavras, realizações e omissões, por nossa culpa e não de outros. Nós não temos correspondido ao que tu esperas de nós em nossa vida cristã, vida de discipulado. Não fomos obedientes à tua palavra como deveríamos ter sido. Não somos bons administradores das tuas dádivas e não produzimos os frutos que tu esperas. Não vivenciamos o amor e a vida cristã que tanto tu desejas. Nós o confessamos com tristeza e sem procurar desculpas, Senhor. Através de teu Filho Jesus Cristo, nós suplicamos por teu perdão. Ouve, atende-nos
e fortalece-nos para uma vida cristã. Por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se você verdadeiramente estiver arrependido dos seus pecados, crer em Cristo como único Senhor e Salvador e desejar o auxílio do Espírito Santo para corrigir a vida pecaminosa e viver sob a orientação de Deus, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu te digo: vá em paz, pois os teus pecados foram perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo, que é indicada para este domingo da Santíssima Trindade, é a leitura do Salmo de número 8. Assim nós lemos: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Até aqui as palavras do Salmo de número 8, Salmo de Davi. Cantemos a canção Ó Jesus bendito. Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, faze-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó Divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir, tua paz celeste faz em nós nos ir. A leitura da Epístola, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 2, primeira parte do verso 14 e posteriormente do verso 22 ao 36. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno,
varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquo, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aqui a leitura da epístola própria para este final de semana. O Santo Evangelho, conforme o relato contido em Mateus, capítulo 28, do verso 16 ao verso 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até aqui, a leitura das palavras do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé cristã conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós cantamos em preparo a mensagem, a canção Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho.
Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Deus enviou seu Filho para nos salvar, do pecado libertar. Temos a certeza que Ele nos livrou, sobre a morte triunfou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Tu que agora sabes deste seu perdão, sentes pelo teu irmão. Vai então e ensina, Cristo é salvação, que tira da escuridão. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mateus nos informa no Evangelho indicado para este domingo da Santíssima Trindade que Cristo se aproximou dos seus discípulos e, após ter declarado que era detentor de toda a autoridade no céu e na terra, ordenou-lhes a fazerem discípulos. Conforme a nova tradução na linguagem de hoje, seguidores. Discípulos ou seguidores de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos ilumine a fim de entendermos o que este texto tem a nos ensinar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o que é um discípulo? Conforme um dicionário da língua portuguesa, discípulo pode ser alguém que recebe disciplina ou instrução de outra pessoa. Seria um aluno. Discípulo pode ser também quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Discípulo pode ser uma pessoa que adota uma doutrina, filosofia, um ideal, ou ainda aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Existem muitos movimentos mundo afora que têm muitos discípulos em diversas áreas, como por exemplo, na área trabalhista, ambiental, política, racial, de gênero, entre tantos outros. Algumas pessoas seguem alguns movimentos com tremendo ativismo. Alguns chegam ao fanatismo e outros, infelizmente, nutrem e propagam o ódio e a violência. Haja vista as manifestações nos últimos dias, tanto nos Estados Unidos da América quanto no Brasil. Manifestações que, a princípio, foram iniciadas sob uma pauta nobre: direitos iguais, democracia, não ao racismo, não à corrupção, mas que, infelizmente, por culpa de alguns, descambaram para a violência verbal e física, trazendo ainda mais sofrimento às pessoas. Quando eu ouço e vejo tais notícias, o engajamento de algumas pessoas que defendem com unhas e dentes ideais que às vezes propagam desordem, baderna, violência, caos, eu me questiono:
o que falta para os cristãos que não pregam um ideal, uma filosofia de vida, mas apontam para o caminho que oferece paz, perdão e vida eterna? Será que falta fé no que os cristãos declaram acreditar? Falta ousadia? Falta compromisso? Por que muitas vezes nós não falamos, querido povo de Deus? Por que muitas vezes não discutimos sobre a nossa fé com a mesma liberdade, tranquilidade, com a mesma facilidade e alegria com que conversamos sobre futebol, política, direitos, filmes e tantas outras coisas? O que acontece com o nosso testemunho? Não o fazemos por medo, por vergonha, ou porque estamos indiferentes à ordem de Cristo? Paulo assim instrui o jovem Timóteo. Está lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 2. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Jesus nos deixou uma tarefa: fazer mais discípulos. Essa tarefa de fazer outros seguidores de Cristo, que o tenham como Senhor e Salvador, não deve ser vista por nós como uma atividade opcional. A igreja não tem a opção de fazer ou não fazer discípulos de Cristo, pois faz parte da essência da igreja, do ser cristão, cumprir esta tarefa. Mas como nós vamos fazer discípulos de Jesus? Jesus, no evangelho que nós lemos, relaciona o fazer seguidores com o batismo. Vejam, para cumprirmos a ordem de Cristo, não devemos simplesmente pregar o evangelho aos incrédulos, nem mesmo persuadi-los até que creiam. Devemos batizá-los em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É a ordem de Jesus. O batismo é a porta de entrada para o reino de Deus, onde nós somos incluídos na família de Deus. Lutero levava este assunto, o batismo, muito a sério. Ele ensinava que o batismo é um só, mas que o batismo deve ser vivido diariamente. Nós devemos lembrar que no batismo nós morremos para o pecado. Dizemos: não quero servir ao diabo. Não quero ser filho do inimigo de Deus. Não quero ser filho do maligno. Eu quero ser filho de Deus, servir a Deus, ser herdeiro do reino dos céus. Conforme uma nota da Bíblia com suas reflexões, as reflexões de Lutero, sobre esse mesmo texto, Mateus capítulo 28, Lutero assim escreve: o batismo não é brincadeira de homem, senão que é instituído pelo próprio Deus. Ademais, é ordenado séria e rigorosamente que devemos ser batizados sob a pena de não sermos salvos. É por isso que combatemos e lutamos, já que ao presente mundo se encontra tão cheio de seitas que clamam ser o batismo coisa externa, e que coisa externa de nenhuma utilidade é. Mas seja coisa externa quando for, aqui, todavia, temos a palavra e o mandamento de Deus, que institui, funda e confirma o batismo. Pois assim rezam as palavras: ide batizar, não porém em vosso nome, mas em nome de Deus. Sim, o batismo
faz parte desta missão que Jesus deixou aos seus discípulos. Mas além de batizar, os discípulos deveriam ainda ensinar a obedecer, guardar, seguir tudo o que o próprio Senhor Jesus havia ordenado. Não se trata apenas de compartilhar conceitos ou doutrinas, mas muito mais de educar novos seguidores de Cristo, seguidores que aprendam a obedecer ao que Jesus ensinou. Por isso, convém lembrar que este processo de ensino nunca vai funcionar na base do faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Nós precisamos fazer aquilo que aprendemos, aquilo que Jesus nos ensinou. No final do seu sermão no monte, lá em Mateus capítulo 7, Jesus contou uma parábola diferenciando as escolhas que dois homens fizeram ao decidir onde construiriam suas casas. Jesus chama um de homem sábio. O homem sábio é aquele que ouve e pratica o que aprendeu, escolhendo como fundamento a rocha. O homem insensato, representado por aquele que apenas ouve, mas não pratica, escolheu a areia como base da sua construção. E nós sabemos qual é o firmamento mais seguro. A rocha que é Cristo. Ouvir e praticar, falar, testemunhar, mas viver também aquilo que se está retransmitindo. Eis o grande desafio do discípulo de Cristo. Nesse sentido, nós temos vivido um momento bem diferente em termos de testemunho. Nós estamos impedidos, ou no mínimo restritos, a fisicamente estarmos diante de outras pessoas e assim as ensinarmos a guardarem o que Jesus ordenou. A nossa forma principal de testemunho tem sido através dos meios de comunicação, telefone, WhatsApp, também das plataformas ou mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram e outras. Como nós estamos utilizando estas ferramentas? Ao longo desta semana, a minha esposa compartilhou comigo uma devoção, uma mensagem do pastor Cláudio Schreiber, pastor da Igreja Luterana na cidade de Piedade, que pertence ao estado de São Paulo. Esta devoção me inquietou bastante, ela mexeu comigo. Como esta postagem foi em uma plataforma acessível a muitos, o Facebook, com a devida autoria e créditos já citados, foi o pastor Cláudio Schreiber, da Igreja em Piedade, em São Paulo, que escreveu. Eu quero retransmitir o texto para que você também possa refletir sobre ele. O pastor Cláudio assim intitula o seu escrito: Hoje vou mexer num vespeiro. Vivemos na era das redes sociais. Expomos nossa vida, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos gostos, muitas vezes nossa intimidade, mas e nossa fé? Expomos com tanta facilidade e disposição como as outras coisas? Eis o vespeiro que quero mexer. Mostremos o que compartilhamos e veremos nossas prioridades. Diz a Bíblia, Josué capítulo 1, verso 8: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite,
Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Somos testemunhas de Jesus, não somente na vida real, mas na virtual também. Por isso, podemos dizer que somos aquilo que compartilhamos nas redes sociais. E literalmente mostramos o que é importante para nós naquilo que postamos. Observemos. Não compartilhamos nem assistimos lives da devoção do pastor da igreja, mas não perdemos a live dos artistas famosos. Não compartilhamos versículos bíblicos, mas compartilhamos frases de pensadores. Não compartilhamos devoções que o pastor escreve, mas compartilhamos qualquer coisa que faça rir. Por quê? Porque queremos estar em evidência, queremos curtidas e visualizações. Nem sempre as coisas de Deus darão o mesmo ibope em nosso perfil. É evidente que rede social é para mostrar e compartilhar o que quisermos. Mas, se na rede social não compartilhamos nunca Jesus, é certo que na vida fora da internet também não o testemunhamos. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus afirma categoricamente: e sereis minhas testemunhas. Muita lei na devoção de hoje? Calma. Jesus continua nos amando imensamente, dando oportunidades para que a nossa fé seja fortalecida e para que mantenhamos a certeza do perdão e da salvação. Ele usa até as redes sociais para isso. Compartilhemos nas redes sociais o que quisermos, mas também aproveitemos o tempo nelas para que a fé seja fortalecida no ensino da palavra. Acompanhemos o que é compartilhado nas lives de estudos ou cultos, devoções gravadas, devoções escritas. Tudo isso é postado para nos manter em contato com Cristo, mesmo fora da igreja. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, sejamos testemunhas de Jesus também no mundo virtual, compartilhando o amor de Deus em nossos perfis nas redes sociais. Fica calmo, vai dar tudo certo. Deus te abençoe. Esta devoção, ela mexeu comigo. E embora nós não possamos colocar todas as pessoas no mesmo balaio, no mesmo cesto, como se todos agissem da mesma forma, nós precisamos, de uma forma crítica e de uma forma honesta, avaliarmos como nós temos agido. Como tem sido o nosso testemunho nesta época de impedimento, de reunião presencial, de culto público? Nós temos utilizado essas ferramentas que hoje estão praticamente ao alcance de todos para sermos discípulos de Jesus, ensinando as pessoas a guardarem aquilo que Jesus ordenou. Ser discípulo de Jesus é acolher seu ensino, sua vontade no coração com amor. É conhecer o que Ele fez por toda a humanidade e crer na profundidade do seu amor por todos. A vontade de Jesus é ter muitos seguidores. E para ter mais seguidores, mais discípulos, Ele quer a atuação de quem já está com Ele. Você está com Ele? Então, ide, fazei discípulos de todos os lugares, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trazendo-os à fé cristã, mas também ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus ordenou. Temos a responsabilidade de mostrar que o Evangelho não é mais uma escolha dentre tantas escolhas. Não é apenas
uma verdade em meio a muitas verdades. Não. O Evangelho, que aponta para Jesus Cristo, revela que Ele é o único caminho, verdade e vida. Lembre-se, querido irmão, querida irmã na fé, nesta tarefa do discipulado, você não está sozinho. Deus não te deixa desamparado para esta obra. Jesus diz no próprio Evangelho: lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O Espírito Santo, que nós lembramos no final de semana passado, Jesus enviou ao mundo da parte do Pai no dia de Pentecostes. Ele habita em nós desde o batismo, que é o Espírito Santo, que nos capacita, nos permite a sermos discípulos de Jesus. O Espírito Santo nos dá a orientação, o poder de que necessitamos para participar na missão dada por Jesus. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Amém. Que a paz de Deus, que é muito maior do que toda a nossa compreensão, todo o nosso entendimento, guarde e preserve os filhos de Deus, firmes na fé, que conduz à eternidade. Amém. Falemos com Deus em oração. Querido Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Ti seja toda a honra, a glória e o domínio pelos séculos sem fim. Rendemos-te graças pela vida que nos permites viver e, de forma especial, pela certeza da vida eterna em Teu reino celestial, através da fé em Teu Filho Jesus. Perdoa-nos pelas vezes em que fazemos pouco caso da missão que Jesus nos deixou, pelas vezes em que nos ocupamos demasiadamente com coisas secundárias, deixando de lado o Teu reino, a Tua justiça, aquilo que Tu queres de nós e através de nós. Pedimos-te que, através do Espírito Santo, que em Teus filhos habita mediante o batismo, possamos levar a sério o compromisso de sermos discípulos de Jesus, ensinando ao mundo, através de palavras, ações, através da própria vida, a guardar em tudo o que Ele ordenou. Dá-nos um bom governo justo, correto, honesto, governo que se coloca com humildade diante de Ti, buscando a Tua orientação na hora de liderar. Pedimos-te pela paz no mundo, pela paz em nossa nação, que os injustamente oprimidos, humilhados, machucados, encontrem em Teus filhos o reflexo do Teu amor e compaixão. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Firma os nossos passos, a nossa fé na missão de fazer discípulos. Não permitas que a fé dos Teus filhos adormeça, por estarem demasiadamente preocupados com os males que afetam o corpo, deixando de lado o fortalecimento da fé, o remédio para a alma. Que aproveitemos os meios que colocas à nossa disposição para levarmos adiante o Teu doce Evangelho, que restaura, tira da morte e conduz à vida plena. Olha com misericórdia e compaixão para as pessoas que estão doentes, abatidas, desempregadas, desassistidas, desabrigadas, depressivas, enlutadas e que não conseguem olhar para um futuro melhor. Se for a Tua vontade, restaura a saúde e bem-estar dos sofredores, a fim de também Te glorificarem por Teu auxílio divino. Lembramos a morte da dona Hermina Erika Hartmann,
ocorrida no último dia 1º. Sabemos que não devemos ou precisamos orar por ela, mas pedimos em favor da dona Iris, sua filha, do senhor Valdir, seu genro, em favor dos netos Abiel e Fabiel, e também em favor de todos os demais familiares. Que tu possas colocar no coração deles, que agora choram, a viva esperança de que todo aquele que crer em Cristo e for batizado será salvo. Esta é uma promessa feita aos teus filhos, promessa de reencontro na vida eterna. Que a teu tempo e modo, Senhor, tragas alívio e consolo a eles que agora estão machucados e saudosos pela ausência dela. É isto o que hoje pedimos, Senhor, crendo firmemente que nos concedes muito mais do que pedimos, muito mais do que necessitamos, tudo por amor e misericórdia. Oramos em nome e por amor a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que também nos ensinou a orar desta forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que nós possamos ser fiéis testemunhas de Jesus Cristo, seus discípulos, que ensinam as pessoas a guardarem aquilo que Jesus ordenou. Finalizamos o nosso culto cantando a canção Caminhando Alegres. Um bom e abençoado domingo a cada um de vocês. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Dores e tristezas, tudo passará, pois a luz divina tudo desfará. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Amparemos todos por amor a Deus, não nos afastemos dos caminhos seus. Quando vem a ceifa, muito Deus dará, e por sua graça nos receberá. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Caminhemos firmes, sempre até o final. Vitorioso é o guia, derrotado é o mal. Cristo é segurança, nossa proteção. Dele obtemos graça, paz e salvação. Caminhando alegres,
vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus. Pai, a ti cantamos com prazer louvor, e ao teu Filho amado e ao Consolador. Nosso Deus triuno, vamos celebrar, caminhando alegres, hoje sem cessar. Caminhando alegres, vamos para os céus, entoando hinos em louvor a Deus.